Oi, gente, eu sou a Lana e hoje eu separei 5 dicas para você que quer começar a ler e não sabe como começar. Você é aquele tipo de pessoa que começa a ler, pega o livro, senta e nunca consegue terminar, sempre para no meio do caminho, ou porque não tem tempo, ou porque acha entediante, muito maçante, sempre desiste, sempre se pergunta, será que tem alguma coisa de errado comigo? Não, não tem. Então eu separei aqui de 5 diquinhas para você começar a fazer isso da melhor maneira possível. E antes de mais nada, não se sinta culpado se você não consegue ler. Infelizmente, não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente perdeu o hábito de ler, as pessoas foram perdendo ao longo dos tempos o hábito da leitura. Tanto pela correria do dia a dia, que agora as pessoas têm que trabalhar, estudar, as pessoas têm uma rotina muito carregada, não sobra um tempo pra gente se dedicar à leitura. E também pelo fato da tecnologia ter avançado muito e a gente agora tem esse pequeno aparelho que a gente anda para todo lugar, o celular, que carrega milhões de informações rápidas a todo momento. Então é muito mais simples pra gente, muito mais cômodo a gente pegar o celular e pesquisar o que a gente interessa. Chega muito mais rápido, né? A gente não precisa pensar muito quanto a isso, mas a gente também sabe que essas informações nem sempre são informações de muita qualidade. Então que tal a gente trocar essas horinhas, muitas horinhas que a gente fica por dia no WhatsApp, Facebook, Instagram, vagando pela internet, navegando por ali, por uma horinha, nem uma horinha, meia horinha do seu dia para se dedicar à leitura. Então, mais uma vez, não se sinta culpado se você tá vendo esse vídeo é porque você tem um mínimo de uma vontadezinha de começar a ler. Então vem comigo. Dica número 1. Escolha um gênero que você se interesse. Sabe quando a gente vai no catálogo ali dos filmes do Netflix pra escolher uma série ou um filme, a gente sempre tem um gênero que a gente tá mais habituado, que te interessa mais. Apesar de eu ser bem eclética quanto a isso, o filme tem que ser bom, não importando o gênero, sempre tem um gênerozinho, no meu caso é drama, que guia nessa escolha, mais ou menos das suas preferências. Então dá pra gente utilizar esse mesmo critério na escolha. Não fique acanhado se você não tem preferência por livros que têm conteúdo científico. Eu sempre bato nessa tecla que o livro não tem que sempre te trazer um conhecimento científico, não tem que sempre ter um resultado, um produto daquela leitura. A leitura também tem um fim em si mesmo de entreter, a gente não precisa sempre estar atrás de conhecimento através dela. Então a gente pode ler também, se sentir bem, sem ter um propósito maior. Por sorte, eu sempre tive incentivo familiar, meu pai e minha mãe, eles sempre me deram livros desde cedo, eu sempre soube dessa importância da literatura, mas mesmo assim, por onde que vocês acham que eu comecei? É, isso mesmo. Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson. Essas leituras mais bobinhas, como as pessoas falam, que são mais fáceis, mais superficiais, elas podem sim te introduzir, não só introduzir, como se você já está introduzido no mundo da literatura, você pode ler elas sem nenhum problema, não tem nada de errado em ler esse tipo de livro. Eu mesma, quando entrei na faculdade, abandonei os gêneros literários que eu mais gostava e passei a acreditar que só a leitura dos textos que meus professores mandavam, que eles recomendavam, eram leituras válidas, que eram leituras que agregavam algum tipo de conhecimento e que só elas eram importantes, e podem acreditar que eu me arrependo muito. Então não tenha vergonha do gênero que você mais gosta, escolha o que mais te agrada. Segunda dica, escolha um lugar reservado para praticar leitura, sem barulho e sem distrações. Se você tiver oportunidade, se tiver condição de preparar um cantinho na sua casa para você ler, nem que seja uma cadeira daquelas dobráveis de praia no quintal, um cantinho mais silencioso, que não passe, não tenha tanta circulação de gente, reserve um cantinho mais isolado para te entender que aquele lugar é o lugar para você estar lendo. Para vocês que ainda estão iniciando esse processo de se adaptar à leitura, eu indico que não comece a ler na cama, porque o nosso cérebro, inconscientemente, ele associa que a cama é o lugar da gente dormir, descansar, e a gente não tem maior concentração, acaba não tendo maior concentração na leitura naquele espaço. Eu sei, acho que todo mundo já teve essa experiência de pegar um livro na cama antes de dormir à noite, principalmente, começar a ler e bater aquele soninho e pum, capotou. Então separa aquele cantinho tranquilo, separa aquele tempo pra você dar conta daquela leitura. Tira aquele tempo pra você e o seu. Terceira dica. Pessoal, essa é a dica mais importante de todas. Desliguem o celular. Deixe o celular silencioso, deixe o celular longe, não fica com o celular vibrando ali, tu tá lendo, o celular vibrando, porque isso atrapalha muito. Querendo ou não, a gente perde o foco, perde a atenção,
a gente abre o celular, mesmo se for uma coisinha que a gente for ver, a gente acaba perdendo a atenção, vendo aquele recado que passaram, a notificação, vendo aquilo, e daí a gente entra num loop infinito, fica vendo outras coisas. Quando a gente vê, a gente já tá lá meia hora, esqueceu, o livro tá jogado lá, e isso atrapalha muito. Então essa é uma das dicas mais importantes, evite esse tipo de distração. Deixe o celular em outro cômodo, desliga, bota no silencioso, longe de ti, porque mesmo no silencioso a gente acaba olhando, eu sei. E se você prefere ler e-books e ler pelo celular mesmo, deixa no modo avião, não fica deixando aquele monte de notificação descendo, porque com certeza isso vai te... Quarta dica. Essa dica, pessoal, é uma dica muito legal. Eu sempre faço isso. É criar uma meta de leitura por mês, por ano. Pontuar um objetivo de quantos livros, quantidade de páginas que você vai ler. Se desafiar mesmo. Claro que no início não dá pra gente se cobrar muito, botar uma meta gigantesca de livros e a gente se frustrar por não conseguir concluir. Eu recomendo que comece gradualmente, vá aumentando conforme você vai pegando o hábito de ler. Se a gente for pensar, se a gente colocar, por exemplo, uma meta de 1 livro por mês, já são 12 livros por ano e acreditem, isso já é bastante. Quinta diquinha, pesquisem sobre os livros que interessam vocês. Peguem referências, procurem resenhas, críticas, tem diversos blogs e youtubers que falam sobre livros. É muito difícil ter algum livro, só se for um livro muito desconhecido, que não tenha referências na internet, que não tenha alguém falando sobre ele. Então eu recomendo isso, que você discuta com outras pessoas também sobre o que aquele livro aborda. Se você não tem ninguém para discutir pessoalmente, isso que eu tinha falado antes de a gente procurar na internet também é muito legal, a gente saber mais informações, saber outros pontos de vista sobre aquela leitura. Ter alguém para compartilhar, para debater sobre aquilo, que enriquece demais. E se você quiser saber sobre algum livro que você ainda não leu, se você quiser ter, sei lá, um parâmetro para ver se você vai gostar ou não, já ter uma noção. Tem várias resenhas também, tanto em blogs como aqui no YouTube mesmo. E resenhas sem spoiler, que não vão estragar sua leitura, não vão deixar sem graça. E o pessoal costuma avisar, geralmente, quando tem spoiler, então isso também ajuda muito. Então essas foram as 5 diquinhas. Além dessas dicas, eu também pensei agora em algumas sugestões extras para melhorar o seu hábito de leitura. Uma delas eu comentei no meu primeiro vídeo, primeiro e único antes desse, que é a resenha que eu fiz sobre o livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Vou deixar aqui nos cards para você clicar e dar uma olhadinha. Enfim, a dica é ler em conjunto, com alguém que você seja próximo, fazer uma leitura de que vocês dois gostem, ler em voz alta mesmo para a pessoa escutar e também ter com quem conversar depois sobre aquele assunto do livro. E outra coisa, outra sugestão para quem tem criança em casa, ou não em casa também, algum parente próximo, alguma criança próxima, filho, irmão, primo, afilhado. Se querem uma dica de presente, deem um livro. Eu acho muito legal a gente incentivar as crianças desde cedo a terem o hábito da leitura, para não também ficar com essa dificuldade mais tarde, que várias pessoas têm. Então, compre livro de presente, converse sobre isso, incentive mesmo. Eu também queria falar que até bebês podem ter livros, até crianças bem pequenininhas podem já ter os livros dela. Existem diversos tipos de livro que são feitos justamente para elas, que são livros mais resistentes, de borracha, de paninho, de madeira, livros mais resistentes, que nessa fase elas estão muito querendo descobrir o objeto, então o papel acaba sendo muito frágil para elas, acaba estragando. Então tem diversas opções desses outros materiais que são próprios para essa faixa etária. Aí vocês me perguntam, Alana, mas a criança nem sabe ler, nem vai entender nada. Então a gente tem esse olhar de que não serve para nada um livro para criança, mas na verdade, quando a criança ela tá tendo contato com aquele objeto desde cedo, ela já vai se apropriando da função social desse objeto. Ela observa o adulto fazendo, ela reproduz aquilo através da imitação e já vai se apropriando de como manusear, de como tratar aquele objeto, para que serve. E isso também já serve como um incentivo para mais tarde. Para quando ela tiver, tipo, uns 6, 7 aninhos, ela tá na fase de alfabetização, ela já saber manusear aquele objeto com o cuidado que tem que ter, porque se ela não souber, ela vai acabar rasgando, vai acabar estragando o papel, que é uma coisa bem frágil. Então é bem legal a gente já dar esse incentivo desde cedo para ela já conseguir se apropriar daquele objeto. Até lembrei agora de uma experiência que eu tive. Para quem não sabe, eu faço faculdade de pedagogia e uma vez eu fiz um estágio no Núcleo de Desenvolvimento Infantil.
É um espaço de educação infantil que tem dentro da UFSC. Eu fazia estágio lá e eu ficava com as crianças de 3 aninhos, mas a gente tinha espaços comuns e horários comuns com as crianças menores. Tinham crianças de meses ali. Então, uma dessas, eu tava observando uma criança que acho que tinha por volta de uns 6, 8 meses. E tinha vários livrinhos daqueles que comentei antes, de outros materiais, de paninho, de borracha. E ela tava brincando ali, eu tava olhando. E aí eu falei, como quem não quer nada, nem imaginei o que poderia acontecer. Falei, fulaninho, lê essa história pra mim, que era um livrinho que ele tava brincando no momento. E aí ele, pra minha surpresa, pegou o livro e começou a folhear assim, como se estivesse lendo uma história. Claro que ele não tava lendo, ele nem sabia falar. Então ele começou a folhear como se estivesse contando a história mesmo. Então ele já tinha observado um adulto fazendo isso. Então ele pegou aquele objeto e já sabia o que fazer com ele, já sabia para que mais ou menos como que funcionava. Então isso é muito legal a gente já incentivar desde cedo. A gente acha que não serve para nada, mas serve sim. Eu falo isso não como youtuber, mas como futura pedagoga também. Então, para finalizar, eu só queria dizer que a leitura é como exercício físico, a gente sempre tem que estar praticando. A leitura é um hábito mesmo, a gente tem que sempre ficar reforçando através da prática e muita persistência. É normal ser meio chato no começo, ser meio entediante, ainda mais com o celular que a gente tem do lado, que é tanta informação junto, informação rápida, informação audiovisual, todo tipo de informação que a gente pode imaginar tem ali. Mas eu tenho certeza que quando você lê um livro e descobrir a maravilha que é tu viajar naquele pedaço de papel, tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e sugestões. Obrigado para quem me assistiu até aqui. Quem gostou, dá um joinha. E para os amigos que você acha que vão gostar desse vídeo, se inscreve no canal. Críticas, elogios, sugestões aqui nos comentários. Então, um beijão para vocês e até a próxima.